Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo eu quero considerar com vocês a tragédia que está ocorrendo no Rio Grande do Sul. Uma tragédia que, confesso eu, jamais presenciei no Brasil. Nem presenciando pessoalmente, nem através de relatos, através da história. É triste, é lamentável, é de cortar coração o que estamos presenciando. Mesmo para quem está presenciando pela TV ou através de vídeos que são enviados, a cena que chega até nós é estarrecedora. Inclusive, a Igreja Adventista tem se mobilizado para ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas que foram vítimas dessa calamidade. Mas este não é o assunto principal desse vídeo. O assunto principal desse vídeo é o julgamento que tem sido feito por parte das pessoas a respeito da causa da catástrofe que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Há pessoas que afirmam que a catástrofe sobreveio por causa do ateísmo. Alguns afirmam que esse é o estado brasileiro onde existe o maior número de ateus. Eu não concordo com tal afirmação. E vou dizer por quê. Se Deus castigasse uma cidade por ela ter muitos ateus, Paris, na França, já teria deixado de existir. Aliás, a França, segundo pesquisas, é um país em que cerca de 48% da sua população se declaram ateus. Outros afirmam que é no Rio Grande do Sul que tem o maior número de terreiros. Então, por conta dos terreiros, o Estado está sendo castigado. Não acredito nesse veredito, nesse julgamento. Aliás, de acordo com a Bíblia, julgar as pessoas por conta de tragédias que lhes sobrevieram não parece ser uma atitude correta. Inclusive, os que fizeram esse tipo de julgamento, na maioria das vezes, estavam enganados. Os amigos de Jó julgaram Jó como sendo vítima de um castigo divino. E mais, como merecedor desse castigo. No livro de Lucas, no capítulo 13, versos 1 até o verso 6, os discípulos se aproximaram de Jesus e trouxeram um fato que estava sendo julgado naqueles dias. Um grupo de galileus foram vítimas de um ataque cruel realizado por Pôncio Pilatos, que enquanto esses galileus estavam praticando um ritual de adoração, eles foram massacrados por Pilatos, ou a mando de Pilatos, de maneira que o sangue desses galileus foi misturado com os sacrifícios que eles estavam realizando em seu ritual de adoração. E este fato, pelo texto bíblico, dá-se a entender que estava sendo julgado pela população como sendo um castigo divino infligido aos galileus. E Jesus foi enfático. Jesus discordou da multidão e disse: não pensem vocês que os galileus que foram massacrados por Pilatos eram mais pecadores do que os restantes de Jerusalém. Ele disse: não eram. E se vocês não se arrependerem, vocês igualmente perecereis. Jesus foi contrário à onda popular, aos religiosos daquele tempo, que atribuíam as catástrofes como sendo um castigo divino. Em Mateus capítulo 7, versos 1 a 2, somos advertidos por Jesus a não julgar as pessoas, pois com o critério que nós medirmos elas, seremos medidos por elas também.
Jesus tinha razão ao fazer essa advertência. O ser humano, ele não tem competência para julgar as pessoas e afirmar que as catástrofes ou as tragédias que lhes sobrevêm são castigo de Deus. Tragédias aconteceram, estão acontecendo e irão acontecer no mundo. E de acordo com a Bíblia, elas podem ter 3 causas. E é muito difícil ao ser humano ter certeza de qual foi a verdadeira causa da tragédia. No livro de Jó, temos uma tragédia que se abateu sobre Jó. E nas entrelinhas, fica claro que o agente causador dessa tragédia foi Satanás. Mas os amigos de Jó atribuíram essa tragédia a Deus. E pior, atribuíram como o motivo de Deus provocar a tragédia os pecados de Jó. E erraram feio no julgamento que fizeram. A população de Israel julgava que a tragédia que se abateu sobre os galileus foi por causa dos pecados deles. E segundo Jesus Cristo, eles estavam equivocados. No livro de Jó, entendemos que Satanás causa tragédias, mas também não podemos deixar de admitir que Deus também pode provocar catástrofes. A Bíblia não deixa dúvidas que o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas que sobrevieram ao Egito, foram juízos divinos, foram atos praticados pelo Deus de Israel. Mas no livro do Apocalipse, Apocalipse 11:18, temos um indicativo de que muitas tragédias podem ser causadas simplesmente pelas ações humanas. Lá está escrito que chegou a hora de destruir aqueles que destroem a terra. E esta é uma afirmação direta a atividades de seres humanos. Os cientistas parecem não ter dúvidas nenhuma de que as atividades humanas, nos últimos tempos, têm provocado aquilo que é chamado de efeito estufa, aquecimento global, que tem aumentado a temperatura no planeta e tem provocado desordens climáticas no planeta, fazendo com que em algumas regiões chova em excesso e em outras regiões se tenha estiagens prolongadas. Resumindo, alterações climáticas no planeta. E apesar de todo o desenvolvimento tecnológico existente, ainda não é possível prever com exatidão onde essas calamidades irão acontecer e quando irão acontecer, a ponto de poder prevenir as pessoas para que não sejam vítimas dessas tragédias. Outro erro que tem sido feito é atribuir aos brasileiros a causa dessa tragédia, porque sabemos que o efeito global não é resultado de atividades que estão acontecendo apenas no Brasil. Aliás, sobre este ponto de vista, o Brasil é um dos países que tem menos culpa por provocar esse efeito estufa, esse aquecimento global. Mas, resumindo, o que é lamentável é ver cristãos fazendo esses julgamentos. Eu confesso que a nós, com base na Bíblia, não é possível determinar o causador dessa catástrofe. Essa catástrofe pode ser resultado de uma atividade demoníaca? Pode ser. Pode ser um castigo divino? Pode ser. Não sabemos. Pode ser resultado das atividades humanas de poluição, desmatamento? Pode ser, mas nós não sabemos. Então, o que fazer diante de circunstâncias tais? É sermos solidários com as vítimas dessa catástrofe. Seja qual for a causa ou o causador
de tudo isso. Quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, alguns povos comemoraram a tragédia que sobreveio sobre Jerusalém. E a resposta de Deus, por meio desses profetas, foi que Deus não ficou nada feliz com a atitude dessas nações. E foi profetizado que o mal que sobreveio a Jerusalém iria sobrevir a elas também. Precisamos, diante de uma situação como essa, manifestarmos compaixão, misericórdia por essas pessoas que foram vítimas dessas tragédias. Ajuda em dinheiro, através de alimentos, roupas e orações precisam ser feitos neste momento. Não está em harmonia com o caráter divino, com as advertências e conselhos dados pelo próprio Jesus, julgar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul e acusá-los neste momento. O momento é de compaixão. Afinal, não está em nossa competência atribuir a culpa a quem quer que seja nesse momento. De uma coisa eu pessoalmente tenho certeza: Deus é amor. Ele é bom o tempo todo, mesmo quando Ele permite, mesmo quando Ele deixa as coisas seguir o seu ritmo natural, o seu curso natural. Ele é amor, é misericórdia. Talvez no momento nós não compreendamos, mas no final irá se revelar o amor e a misericórdia de Deus em todas essas situações. Por hoje é só. Se você tem alguma contribuição a respeito deste tema, gostaria de dar sua opinião, desde que sua opinião seja embasada nas Escrituras Sagradas, ela é bem-vinda. Não sou a autoridade máxima neste assunto. Apenas estou aqui apresentando o que penso, o que entendo sobre a situação. Que Deus nos abençoe e que venhamos ter compaixão dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Até o próximo vídeo.